Bom dia, vamos para mais um resumo do 459. Hoje foi o Salmo 102. Na sua grande aflição, o salmista recorre a Deus para que reestabeleça o seu povo e o reconduza à sua terra. O Senhor ouve a minha oração, chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como fumo, e os meus ossos ardem como a lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se apegam à minha pele em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nos solidões. Velo e sou como o pardal solitário no telhado. O salmista aqui, ele aparece assim meio desesperado, né? Porque nessa época aqui, Deus não falava com a gente igual a gente tem um Espírito Santo habitando em nós, falando conosco o tempo todo. As pessoas não tinham essa liberdade de falar com Deus o tempo todo, igual a gente tem hoje. Nessa época aqui, Deus usava muito de profeta, Deus usava do sacerdote. Não era qualquer pessoa que tinha acesso. Inclusive o Davi, ele não tinha essa certeza que a gente tem hoje, que toda oração Deus ouve. Não sabia, ele não tinha essa certeza. Nós que temos a convicção que somos filhos amados de Deus, a gente já sabe disso, mas nessa época que ele não sabia, por isso do desespero dele. Aqui ele não tinha esse acesso que a gente tem. Quando Jesus veio à Terra, ele pagou todas as nossas dívidas, nos deu todo o acesso que a gente precisava. E um dos acessos foi esse, a liberdade de falar com o Pai diretamente, que nem todos tinham. Agora, uma das coisas que pega muito na nossa vida, que não deixa a gente desfrutar, é porque a gente não usa o acesso que a gente tem. Nós temos o acesso, mas não usamos. Jesus veio e pagou todos os nossos pecados, nós agimos como servo, não como filho. Um exemplo, na casa do seu pai carnal aqui, você tem todo o acesso, né? Você é filho. Agora, o empregado lá na casa não tem o mesmo acesso que você tem. A gente tem um acesso e não usa. Uma das coisas aqui que a gente tem que aprender a ver essa aflição de Davi é que Deus estava escutando ele. Deus sabia que ele estava orando, mas o Davi não tinha essa certeza. E essa certeza a gente tem. Nós temos a certeza que Deus sempre nos ouve. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes têm que estar 100% ligados no céu. Que a gente não erra, a gente não peca, aflições a gente vai passar. A gente vai passar momentos difíceis, mas com a certeza que o Pai está junto com a gente está sempre do ladinho do Pai. Davi não sabia disso, que ele não tinha, né, na verdade, esse acesso nessa época aqui. Então é isso. Hoje foi uma angústia de alma. E uma das coisas que mostra muito aqui nesse salmo é a falta de acesso. Você é filho e age como servo. O filho tem que servir o pai. A gente serve, mas serve por amor e não por obrigação. Ou seja, você não tá ali recebendo um salário para estar ali servindo o pai. Você entende? Tudo que é do pai é seu. Aqui eu tenho filho e tudo que é meu é dos meus filhos. Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer muito mais além. Antes dos meus filhos pensarem, eu tenho que... Vou dar um exemplo bobo aqui. Antes dos meus filhos pensarem, eu tenho que almoçar, eu tô com fome. Como eu sou a mãe, pai, eu já tô ali, já vou preparar, já vou deixar tudo pronto para eles. Você tá entendendo o que é o filho? O filho não precisa se preocupar. Ele sempre tem tudo que ele precisa à mesa. Agora, como a gente, por ter aprendido de forma errada, que a gente é servo, que a gente ficou com aquele bloqueio. A gente tem que largar esse bloqueio, porque Jesus veio pagar todos os nossos pecados. Jesus já pagou nossos pecados de ontem, já pagou os de hoje e já pagou os de amanhã.
Isso não dá liberdade para você sair pecando, porque o Espírito Santo não deixa. Quem anda com Deus o tempo todo, quem está meditando na palavra de Deus o tempo todo, não precisa se preocupar com o pecado, porque o Espírito nunca vai deixar você pecar. Se você estiver andando na mesma unidade com Cristo, não vai. Você só peca quando você se afasta, quando você para de meditar, quando você para de orar. Parece que você vai ficando isolado. Aí nessa, o diabo, que não é bobo nem nasceu ontem, ele entra na brechinha, nisso aqui, ó. Numa palavra mal falada, ele entra. Então não vamos perder o acesso. Nós somos filhos. Deus é nosso pai. Você pensa que você chega diante de Deus, oi pai, tudo bem? Você não chega, oi meu patrão, oi meu chefe. Não é assim, Deus é pai. Deus tem infinitamente bondade na nossa vida. Então vamos meditar nesse salmo, ler ele inteiro, porque ele é bem grande. Ler e meditar, vamos pensar passo a passo. Se ver lá naquela situação que Davi estava. Vocês quando lê ficam imaginando? Eu fico imaginando, eu vou lendo e vou imaginando lá naquele momento, aquela situação, um lugar, um deserto, uma noite. Vai imaginando. Aí você vai imaginando também o que nós temos hoje. A diferença que o Davi tinha naquela época e o que a gente tem hoje. Ele era rei, ele era ungido, Deus abençoava ele. Certo, Deus abençoou ele grandemente, mas por quê? Pela fé. Ele também não via. E ele também não tinha o acesso que a gente tinha e fez o dobro. Fez muita coisa errada, mas fez muita coisa boa. E ele é imagina, um homem segundo o coração de Deus. Porque o Davi tinha um coração puro. Ele chegava diante de Deus e rasgava, abria. Falava o que tinha que falar. Limpava o coração dele diante de Deus. E ele não sabia que ele era filho, que ele tinha esse acesso. Ele não tinha, na verdade, esse acesso que a gente tem. Hoje a gente tem um acesso de filho. A gente não é servo, é filho. Somos filhos que servem um pai. Então vamos meditar, vamos ver, vamos acreditar, vamos pegar firme. Já está chegando, nós já somos a última geração, já chegou a hora. Vamos se apegar para a gente não ficar para trás. No último dia vai ser uma angústia que nunca existiu. Somos filhos. Vamos se apegar com o Pai. Então esse foi um resumo do 459 de hoje. Para quem não conseguiu assistir, às vezes a gente dorme tarde, está cansado, tem outras coisas, acaba que perde a hora. Mas enfim, foi isso. Tenha um excelente dia.